Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aí com o Sport Center falando aí sobre o retorno da temporada, a apresentação do Verdão amanhã, só que o Abel só volta a princípio na terça-feira. E para fechar o vídeo, rapaziada, a gente traz um corte do Equipe F com o Pascoal trazendo informação de dentro do Verdão e sim esse interesse sobre Matheus Pereira para esse ano de 2026. O Palmeiras tenta a contratação desse meio-campista, a princípio seria só para o meio do ano, mas o Palmeiras tenta movimentar aí essa negociação com o Cruzeiro para trazer ele logo agora no início da temporada. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, se liga, acompanha esse vídeo até o final. Então sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Muito bem, tá aí então as novidades e a volta das férias dos times paulistas. André, então temos o Palmeiras voltando um dia, que é aquele dia de exames médicos. No dia seguinte, o Abel Ferreira se reapresenta. Ele fez esse acordo com a Leila Pereira entre terça-feira e quinta-feira. Deve ser na terça-feira, então, a sua representação. Mas muitos torcedores reclamando, dizendo que ele precisava estar lá para receber o elenco, que mais uma vez ele atrasa. Claro que eles já estão pensando também na temporada passada e com aquela coisinha, né? Aquele rancinho pequenininho, por mais absurdo que possa parecer. Como é que você vê esse pequeno atraso do Abel? Eu concordo com a reclamação desses torcedores do Palmeiras, mas obviamente respeitando as opiniões de quem não pensa dessa forma. E eu tenho certeza que dentro do departamento de futebol do Palmeiras, talvez até haja quem ache que o Abel deveria estar no dia da representação dos jogadores, porque é um grupo, é um time. Sim. Ainda mais um treinador que fala tanto, né, na coletividade, que fala tanto em nós, né, e não nas individualidades. Acho que do ponto de vista prático faz pouquíssima diferença se o treinador está ou não está no dia do exame médico, né, de reentrada dos jogadores após as férias no ambiente de trabalho. Mas a imagem que a ausência do técnico passa não é a melhor. E existe muita coisa no ambiente do futebol em que o envolvimento da opinião pública precisa ser considerado, porque, afinal de contas, as bases de torcedores sustentam os clubes, é para elas que os jogadores, treinadores e os outros profissionais, de fato, trabalham. E quando você tem uma temporada que termina de maneira frustrante, com o Palmeiras não só não conseguindo conquistar troféus, mas ser eliminado da Copa do Brasil pelo seu principal rival histórico, perder o campeonato estadual, independentemente da importância que deem a esse título, numa final diante do seu principal rival histórico, e perder a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro para o seu principal rival brasileiro, digamos assim, por causa do momento e a competitividade, a rivalidade estabelecida entre os clubes Palmeiras e Flamengo, depois de uma temporada como essa, quando você precisa começar o ano seguinte entregando desde o início a melhor imagem possível e o treinador não está, no mínimo você abre uma porta para esse tipo de contestação antes mesmo da temporada começar. E não é a melhor opção. Eu tenho certeza absoluta que existe um motivo plausível, compreensível, aceitável para que o Abel não esteja no dia da reapresentação dos jogadores do Palmeiras. Tenho certeza também que ele foi autorizado a não estar. É absolutamente lógico. Acho só que não é a melhor imagem e é preciso cuidar da imagem. O Palmeiras monitora esse verbo que o Celso Unzelt gosta tanto. De longe. Assim, monitora a situação de Matheus Pereira. Parece publicidade de empresa de segurança. Ou o drone hoje em dia, né? Monitora. O drone está monitorando. Um jogadoraço, né, Celso? É um jogadoraço. E monitora justamente porque tem uma questão cronológica aí, não é? É a possibilidade de um pré-contrato a partir da não renovação no meio deste ano. Por isso que ainda é um monitoramento. Para o Matheus chegar depois da Copa do Mundo. Talvez o Palmeiras tenha uma vantagem em monitorar e não chegar junto. Talvez o negócio se concretize mais por isso, por essa condição do monitoramento. O Pascoal aqui, nós fizemos um programa juntos, já nem lembro que dia que foi. E lá, não foi lá no ano passado, tá longe. Era no ano passado. Era no ano passado, mas deve fazer 48 horas. Você falava da lista dos homens que o Abel quer, das posições que o Abel quer. E está contemplado o meia. Ele cai que nem uma luva. Está contemplado o meia.
como o Palmeiras quer um zagueiro, ou até 2, dependendo da a posição circunstância. do Rafael Veiga, que teve uma temporada ruim. Bem ruim. O Maurício começa o ano muito bem, né, no Paulista. Mas Também, ainda não é contusão, considerado... perde um pouco o pique. O Matheus seria um tremendo reforço para o Palmeiras. Quem? O Matheus Pereira. Baita. Ainda mais na condição que o Palmeiras quer, né? Que é, se ele não renovar com o Cruzeiro, o Palmeiras vai lá e faz um pré-contrato. E se a for... custo zero, entre aspas, você tem um jogador desse nível... Esse custo zero pode ter algum custo se o Palmeiras quiser contratá-lo agora para o início da temporada. Então isso pode ser conversado também, isso não está descartado. Né? O que eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras é que o Palmeiras quer 4 reforços. 4 jogadores. Ah, mas já contratou um. Já contratou um. Mas ainda quer 4 reforços. E as posições estão bem delineadas na visão do Palmeiras. E depois eu posso falar uma coisa que eu discordo um pouquinho, se você me permitir, pois me dá essa licença, por favor. Acho o Matheus um baita jogador. Ele é um jogador que, além de fazer gols, ele encontra o centroavante muito facilmente para colocá-lo em situação. O KJ deve muito para ele. Sim. Eles trocaram muitas assistências, né? Caio Jorge e Matheus Pereira. Fizeram uma dupla espetacular. Acho que lembrava Gabigol e Bruno Henrique. Acho que o perfil dele se encaixa perfeitamente com o Tigrinho. Bola parada dele, excelente. Jogador pronto. Jogador pronto. É um cara que... Uma coisa que eu gosto muito do Matheus, além da qualidade técnica dele para bater na bola e tal, ele tá o tempo inteiro querendo estar perto da bola. Ele é um jogador que quer participar do jogo o tempo inteiro. Então, acho que taticamente seria uma tremenda contratação. De novo, não sei eu não sei qual é a vontade hoje do Matheus Pereira em relação a ficar no Brasil. O Pascoal falou da vontade dele de ir para a Europa, mas se ele vai renovar com o Cruzeiro ou não, de que maneira que o Cruzeiro vai conseguir resolver isso. Né? Já rolou um estresse com isso aí, né? E ano passado já teve esse papo de ele querer sair, que não começou bem a temporada, porque ele é um cara muito importante. De novo, para o Cruzeiro, assim como tão importante quanto manter o Caio Jorge, é manter o Matheus Pereira. Né? O Palmeiras está numa posição de espera, né? Tem o lado do Cruzeiro e do atleta. Mas seria um reforço... Jogador de Premier League, hein, gente? E de experiência. Jogador muito bom, cara. É um tipo de jogador que, se não acertar com o Cruzeiro para jogar no Brasil, ou vai para o Flamengo ou vai para o Palmeiras. E aí, de novo, tem aquela situação de, mais do que perder alguém, reforçar o rival direto pelos seus mesmos objetivos. E é interessante como o Cruzeiro está no foco de vários assuntos que a gente está tratando, né? Até a possível volta do Gerson para o futebol brasileiro também, né? Agora, Vitão, é o que você falou. O Vitão, que o Flamengo contratou, estava entre Flamengo e Cruzeiro também. Não, o Cruzeiro já tinha feito, já tinha encaminhado a negociação. O Internacional interrompeu a negociação com o Cruzeiro para fazer a negociação com o Flamengo. O famoso chapéu. Eu não sei se a palavra é essa. Porque às vezes... gosta de falar chapéu. A gente gosta de falar, mas... atravessa. Às vezes, atravessar é um negócio... Eu já vi, não contar uma história de vocês, eu já vi jogador chegar para ir para um time e terminar no outro. Não conta nada pra ninguém. Dudu. Hã? Dudu. Eu já vi jogador chegar. Eu já vi um time pagar a documentação e o outro levar. O Dudu aconteceu isso? O Corinthians pagou a documentação do Dudu, pagou, e o Palmeiras levou. E ele tinha conversado um dia antes com o São Paulo. Sim. E um dia com o Corinthians, um dia com o São Paulo. E quando Duplo chapéu. Quando foi chegou no Palmeiras, tá aqui o projeto, o cara foi embora, acertou o Dudu. Eu lembro do Renato Gaúcho, que chegou o Renato, camisa do São Paulo. O Renato não colocou a camisa do São Paulo. Ele mostrou a camisa. Ele mostrou na frente. Eu estava esse dia lá no São Paulo Futebol Clube, na chegada do Renato. Eu estava fazendo essa matéria. O Renato não vestiu a camisa do São Paulo. Os caras falaram, ele vestiu a camisa do São Paulo e não jogou. Não, é verdade. Ele pegou a camisa do São Paulo, conversou com os dirigentes do São Paulo, voltou para o Rio e lá conversou com os dirigentes, mais ou menos como o Tite no Corinthians. Não, eu só vou na CBF para escutar o que o pessoal vai falar. Eu sou para cobrir o Corinthians. Só vou escutar o que... Nunca mais voltou. Nunca mais. Lembra disso? Lembra disso, pai? Então, essas coisas acontecem. Eu posso dizer o que eu não concordo. Eu não concordo que o Palmeiras se represente no domingo e o treinador não esteja. Para mim, isso não é razoável. O treinador tem que estar. O olho do dono engorda o boi. O Felipe Melo soltou o verbo, dizendo que tinha que estar ali eu não concordo. Desculpa, eu não concordo. Só que a informação que vem do Palmeiras, a apuração da nossa equipe esse primeiro dia de treino físico. Sim, mas ele só vem dia 8. No primeiro dia com treino tático, o Abel Ferreira estará presente. Ele só vem dia 8. A apresentação do Abel está marcada para dia 8.
E os jogadores se apresentam domingo, que é dia 4. A informação que a gente tem é que chega no dia 6, o Abel Ferreira. Na Ele terça-feira, dia se 6. apresenta dia 8. O dia marcado para ele chegar no Palmeiras para dar treino é dia 8. O Palmeiras começa a treinar domingo. Até dia 8. Até dia 8. É claro, eu não acho que exista prejuízo no trabalho. Não acho que isso vai atrapalhar em nada. Mas é claro que como recado, como mensagem, era melhor que ele estivesse no começo. Porque dá-se essa impressão que o Abel pode tudo no Palmeiras, né? E ele tem todos os méritos para ter as regalias que ele tem, o olhar que ele recebe. Então, embora não acho que exista prejuízo, como moral, Imagem, como imagem. A mulher do César não basta ser honesta. Ainda mais da maneira que terminou a última temporada. Pô, vamos começar uma nova? Aí tem que ser o primeiro a chegar, sabe? Nesse sentido. Acho que é mais como recado do que como efeito prático na qualidade do trabalho. Ainda mais vindo de quem vem, né? Porque ele não é o Muricy, mas o nome dele também é trabalho. Né? Ele cobra muito. Do jeito que ele é isso. tão exigente com os jogadores, ele tem a que mensagem dele é desde o sempre primeiro muito- dia. Sim, ele concordo. tem que estar lá e tem que olhar, pegar na mão de cada um. Medir a temperatura do cara desde o primeiro dia. Especialmente depois de um ano sem títulos. E acabou de renovar o contrato, sabe? Eu não acho ciclo. que eu acho que o ano o professor qualificou muito bem aqui no último dia do ano. É um ano frustrante do Palmeiras. Frustrante. Porque o torcedor ficou frustrado. O Palmeiras perde o Campeonato Paulista para o seu maior rival, é desclassificado na Copa do Brasil pelo seu maior rival e perde a Libertadores da América para o seu maior rival nacional, sem ter dado um chute no gol. E perde o Campeonato Brasileiro para o rival de momento também. Isso. Frustrante. Longe de ser um fracasso. Não, eu não Longe, qualifico longe. como fracasso. Não, até porque tirando a Copa do Brasil, o Palmeiras esteve onde é para estar em todos os campeonatos. Inclusive chegando às quartas de final do Mundial, quase levando o jogo com o Chelsea para prorrogação de novo. Então, assim, o resultado final foi uma tragédia para o torcedor do Palmeiras. Tirando a Copa do Brasil, que o Palmeiras caiu fora antes, em todos os outros, o Palmeiras chegou no mínimo onde deveria estar, que é brigando para ser campeão. Não, e- É que perdeu todos. E com um time que pode dar novo. muito novo. caldo em 2026. Sim, né? porque O que eu- seria um fracasso? É o time não ter deixado Desde nada que de não um ano entre pro nessa outro. paranoia maluca aí. E não ter que brigado botou até por o nada. cargo Isso do seria Abel, um né? fracasso retumbante. O time não brigar por nada. Esse é o problema. Não, há Esse é o grande há problema. uma frustração, uma decepção, né, professor? Mas eu digo para você assim, se o time não foi matado o ano passado e que o Abel disse nos primeiros dias do Palmeiras, antes de começar o Campeonato Paulista, que ele estava montando um time para terminar o ano, e esse era um time para a próxima temporada, então a temporada é de 26. Agora ele muda um pouco a visão em torno da montagem do time. Ele não quer mais jogador meia confecção. Esses já tem. Esse ele já tem. O meia confecção ele tem. O que é jogador meia confecção? Ele contrata um jogador para ele complementar o que ele quer botar com o jogador. Agora ele quer jogador confecção completa. Tipo o que o Flamengo teve na última temporada. Exatamente. Porque ele viu que os resultados do Flamengo, esses caras que chegaram no Flamengo já eram campeões em outros lugares. Que é o Já que tinham ele história em outros Que é lugares. o que ele pode ter com o Paulinho, se o Paulinho tiver condição de jogo para a temporada. Esse é um jogador, aliás, o Paulinho, o cara. O Paulinho é diferente, né, cara? O Paulinho dá duro. O Paulinho está se esforçando demais para cara, voltar. eu vou falar uma coisa. Saiu um vídeo do Paulinho cantando, né? Cantando no Ano Novo, com família atrás. Torcedor palmeirense falando, porque tá embriagado. Mas deixa o cara cantar no Ano Novo. Sim, Qual tem o problema? Hoje, com todas essas mídias, né, com tudo que é publicado, às vezes as pessoas se expõem demasiadamente. Eu acho que esse é o ponto principal. Talvez ele não devesse ter postado. É isso? Exatamente. Eu acho que ele não deveria ter postado. Mas eu não tenho nenhuma base para dizer se, do jeito que o Paulinho estava, aonde o Paulinho... Se isso vai atrapalhar a preparação dele depois do longo tempo de lesão. Não tenho como dizer. Agora, diante do que foi a temporada do Paulinho, em termos de frustração, e ele não tem culpa, ele está machucado, eu, no lugar dele, postaria o vídeo? Não postaria. Não deveria ter postado. É apenas isso. Você acha que é muita... Eu posso... É só o que eu tenho de informação. O Paulinho dá duro todo dia para voltar. Sim. Trabalha duro, é um cara muito aplicado. O Paulinho com uma perna, porque a outra estava machucada,
uma perna, classificou o Palmeiras da Copa do Ele Mundo. se esforçou para jogar os minutos que ele jogou no Mundial, eu tava lá. Não. Foi um esforço, assim, que o Palmeiras inteiro reconheceu ali aquele esforço dele, sabe? O Pra gol que poder ele fez ajudar. contra o Botafogo... Eu acredito em Paulinho bem em 2026. É importante que O ele esteja bem. time é ótimo. É importante que Com ele o Paulinho bem. Com a dupla Flaco... Um Alan Flaco bem. Roque. O Alan Voltando a bem, que é um jogar. O jogador- Alan bem. Acha que achou o volante prometido lá atrás. Agora com o Marlon. A perspectiva é muito boa. O Abel gosta muito do Evangelista. É verdade. Para quem não E sabe... o Palmeiras volta estava do muito bem Evangelista. com o Lucas Evangelista. Para quem não sabe, o O Abel... Palmeiras cai na temporada quando o Lucas Evangelista... Porque o Abel se apoiava muito no Evangelista. Porque o Evangelista Verdade. tanto marcava quanto jogava. Depois que o Rios saiu, Rios saiu. quem mais tapou esse buraco taticamente falando era o Evangelista. E ainda a possibilidade, monitorando o Matheus Pereira. Só para voltar àquilo que você falou, no dia do aniversário do Cruzeiro forte, não precisa vender jogador, pode fazer uma boa proposta para o Matheus. Vamos aguardar se sai negócio ou não. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Verdão. Primeiro, a gente acompanhou o Sport Center falando sobre a representação. A gente sabe que o Abel, o ano passado, né? Ano passado, 2025, ele voltou um pouco depois também. Então, a informação que a gente tem é que ele chega só na terça-feira. Então, domingo e segunda, a princípio, só exames médicos, vendo ali como que os jogadores estão voltando das pequenas férias desse ano, né? Então, assim, o Palmeiras volta no domingo e o Abel só volta praticamente na terça-feira. Cara, eu acho também que não vai mudar muita coisa, só que, como o Zupac ali também falou, que não fica bom, né? Não fica bom. Esportivamente, acredito que não vai trazer nenhum impacto, mas não mostra tanto empenho, né? Sabe que ele é estrangeiro, fica um pouco mais lá com a família dele, ele não pode trazer todo mundo para cá, então é uma situação um pouco complicada, mas fato é que no dia que o time volta, o ideal é que volte ele por completo, toda a sua comissão técnica, né, e os jogadores, enfim. Mas a gente já sabe que a Leila tem um tratado com ele ali diferente. Mas falando sobre contratações, esses dias a gente vem falando muito sobre o Matheus Pereira, que o Palmeiras está assim monitorando e para mim é um pouco devagar, tá? Por quê? O Matheus Pereira, todo mundo sabe que o contrato dele acaba no meio do ano, agora com o Cruzeiro. Já se sabe disso há muito tempo. Já vem se especulando o Matheus Pereira há muito tempo também no Palmeiras. O Palmeiras quis o Matheus Pereira lá no início de 2025. Acabou não acontecendo. Fez uma temporada excelente lá no Cruzeiro. E a gente já sabe que teve muito arranca-rabo lá no Cruzeiro, que ele queria sair, acabou ficando, enfim. Agora o Cruzeiro quer a renovação, mas a princípio o jogador não quer. Ele já tem um contrato na mão dele lá de renovação do Cruzeiro e até então ele não assinou. Eu acho que falta uma atitude maior do Palmeiras em fechar com o jogador, cara. Irmão, fechar com o jogador e depois negocia com o Cruzeiro os 6 meses, tá? Porque fechando com o jogador é o mais importante. Irmão, vai lá, faz uma proposta. O Barros é fraco para isso, sinceramente. Então falta ele chegar lá e conseguir convencer o jogador. Vem pro Verdão, que você vai quase que certo ser titular ali no meio de campo. Então falta essa atitude do Barros. Falta a atitude dessa diretoria. E principalmente é do Barros, né? Então assim, falta o Palmeiras chegar junto. Meu irmão, a proposta é essa, tanto tempo de contrato. O plano que a gente tem aqui pro Palmeiras esse ano ainda, agora conseguir vencer o Brasileirão, vencer a Libertadores, que infelizmente batemos na trave no ano passado. Então, assim, o projeto do Palmeiras é muito maior do que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um projeto para alguns anos e cada vez melhorando. O Palmeiras tem esse projeto pronto. Só que falta jogadores igual o Matheus Pereira, já experientes, cascudos, para chegar, fardar e jogar. Falta essa imposição logo do cara bater na mesa, ó, o contrato tá aí. Bora pro Verdão, bora pra São Paulo. Fechando com o jogador, daria para negociar esses 6 meses com o Cruzeiro. Por quê?
o Cruzeiro, montando esse projeto, não vai querer ficar com um jogador que só tem mais 6 meses de contrato, já tendo assinado um contrato com o Palmeiras. Que é um cara que vai estar lá, mas vai estar pensando no próximo time. Então, o próprio Tite lá vai saber que não pode contar com o cara pro restante da temporada. Então, é muito mais fácil você negociar com o Cruzeiro, já com um pré-contrato, com um acordo com o jogador, que aí você consegue negociar esses 6 meses. Tem até a possibilidade, vi o pessoal da mídia aí colocando uma possível troca com troco, né? Manda o Veiga para lá, para o Cruzeiro, e traz o Matheus Pereira. E o Matheus Pereira, a princípio, daqui a 6 meses, vem de graça. Então dá para mandar o Veiga para lá, eles mandam um dinheiro de volta indo para o Palmeiras pelo Veiga, que tem um valor de mercado ainda razoável, e a gente já traz logo o Matheus Pereira. Então, assim, para mim, o que falta é fazer esse convencimento com o jogador logo, para poder depois ir negociar com o Cruzeiro. Praticamente a mesma coisa que ele fez com o Marlon Freitas. Bom, conversou, com o jogador, com o staff, fechou. Tanto que o jogador foi lá conversar com o técnico e pediu a liberação. Pediu que o Botafogo facilitasse. Então conseguiu essa contratação. Então, para mim, o que falta hoje no Palmeiras é uma diretoria, meu irmão, casca grossa, experiente. Do mesmo jeito que eles estão procurando jogadores experientes, falta um dirigente de futebol casca grossa, experiente. Mas a gente fica na expectativa aí da chegada, talvez aí do Matheus Pereira, para deixar esse time do Palmeiras muito mais experiente, cascudo, que a gente possa chegar sim a ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, porque precisa de jogadores mais experientes e é o que o Palmeiras está buscando. Só que vai ter que buscar um dirigente aí, um diretor de futebol também experiente. Essa é a minha opinião, eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Compartilha com a gente aí, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe seu like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. E se você puder, para fechar mesmo, hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Verdão para trazer aqui em primeira mão para você no seu Notícias do Verdão. Valeu, rapaziada, grande abraço.